voltei e dessa vez voltei pra gente conversar sobre o último episódio de The Last of Us. Confesso que eu não tô preparada pra esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like aqui no vídeo. O último episódio de The Last of Us teve só 45 minutos e aconteceu algumas coisas bem importantes pro decorrer da série. Então vamos lá. O episódio começa com a mãe da Ellie dando a luz a ela e isso explica o porquê a Ellie é imune. A mãe da Ellie tava ali pra ter o bebê e ela foi mordida, né, por um infectado. E a Ellie estava nascendo nesse momento, então provavelmente ali uma curta dose do vírus foi transferida para Ellie no sangue dela, mas como foi uma pequena parte, não transformou ela e criou um anticorpo. Basicamente ali uma vacina própria para Ellie. Então enquanto ela crescia, ela foi se tornando imune ao fungo. A Marlene precisa matar a mãe da Ellie, foi uma cena difícil, foi uma cena triste. Foi muito especial, porque a atriz que interpretou a mãe da Ellie é a Ellie no jogo, então teve ali uma poesia bonita, algo que realmente marcou esse último episódio. Passado esse primeiro momento da série, nós vemos o Joel e a Ellie seguindo a sua missão, a sua caminhada. E aí é muito incrível notar a mudança da Ellie, né? A gente já vem falando sobre isso, que cada vez mais a Ellie vai ficando mais fechada, a Ellie vai ficando mais séria, ela vai se tornando mais Joel, enquanto Joel vai se tornando mais Ellie. Ele vai abaixando a sua guarda, ele vai mostrando a sua preocupação com essa menina que antes era só uma carga para ele. Então aqui é muito interessante ver isso, né? O Joel tentando fazer com que a Ellie esquecesse tudo que ela passou, né, desde o último episódio. Então ele fala que ele quer alguns trocadilhos, piadas ruins e não sei o que. Então o tempo todo ele fica puxando conversa com ela, ele fica tentando tirar a Ellie daquele mundinho que ela se fechou. E a gente vê isso muito, né? A Ellie quieta, a Ellie quase não ouvindo o que o Joel tá falando, até ela começar a voltar a ser um pouco da menina que ela era nos primeiros episódios. E aí tem uma cena bem legal, que é a cena em que ela vê as girafas, né? Então foi uma cena bonita, a Ellie super empolgada, dando risada, e o Joel olhando pra Ellie encantado de ela tá sorrindo, ainda bem que ela tá sorrindo. Então foi muito bonito isso. Não só essa parte, também teve uma parte que foi emocionante, que assim, me segurei pra não chorar, que é a parte onde o Joel conta da Sarah pra ele, né? E ele conta que ele tentou se matar depois que perdeu a filha, que ele não conseguiu. E a Ellie fala pra ele, o tempo cura todas as feridas, né? Cura todas as dores. E ele fala pra ela que não foi o tempo, né? Deixando muito claro que ele se curou, pelo menos uma parte, por conta da Ellie. Então foi forte, foi bonito, foi emocionante e a gente vê mais uma vez como o vínculo entre esses dois é forte. E aí nós chegamos no clímax do episódio, que é onde o Joel e a Ellie chegam ao hospital, né? Quem tava fazendo a ronda não conhecia o Joel, então atacou os dois e separou os dois. Quando o Joel acorda, ele dá de cara com a Marlene e ela explica que a Ellie está em cirurgia. E aí a ficha do Joel começa a cair. Porque a Marlene fala que ela provavelmente, né, tá com esse vírus instalado nela, então eles precisam retirar essa parte para que tenham a chance de fazer uma vacina para curar a humanidade. Mas o Joel se lembra que esse fungo maravilhoso se instala no cérebro. Ou seja, para conseguir tirar isso da Ellie, ela precisa morrer e o Joel fica desesperado. Ele não quer que isso aconteça, não importa que o mundo vai continuar do jeito que tá, ele não pode perder outra pessoa. Nós vemos que a Marlene também fala, né, que ela não queria que isso acontecesse, que
que dói nela também, saber que a Ellie vai morrer, mas que era para um bem maior, e pede para 2 guardas acompanharem o Joel. Com isso, né, a gente entra ali numa sequência de ação. Eu não sei nem se eu posso chamar de uma sequência de ação, porque é basicamente o Joel fazendo uma chacina com todo mundo. Eu achei interessante, né, eles colocaram uma música de drama no fundo, o Joel totalmente sério, tipo, eu não me importo mais com nada, eu só me importo em salvar a Ellie. Então ele fica aparentemente assim o tempo todo impassível, como se nada fosse atingir ele, como se nada mais fizesse sentido. Então ele só vai e mata, né, todo mundo pra chegar até a Ellie. Ele mata o médico, ele pede para as enfermeiras tirarem todos os fios, né, e tubos que estão na Ellie pra ele conseguir pegar ela e ir embora dali. Ele vai então com a Ellie pro carro, a Marlene aparece pra tentar interromper essa fuga, o Joel acaba matando a Marlene também. E aí a Ellie, depois de um tempo, acorda e o Joel mente pra Ellie falando que existiam várias outras pessoas como a Ellie, então, e eles não conseguiram fazer nada a respeito disso, não conseguiram fazer uma cura, uma vacina. Eles fizeram vários testes na Ellie, mas decidiram liberar ela, e o Joel quase não consegue sair de lá porque saqueadores entraram no hospital e matou todo mundo. E aí a gente passa para a parte final, onde a Ellie conta sobre a Riley, conta sobre o que aconteceu e que sim, ela precisou matar a melhor amiga. E ela fala pro Joel, né? Ela pede, me prometa, jura pra mim que você falou a verdade sobre o que aconteceu no hospital. E ele jura e acaba a primeira temporada. Bom, então agora vamos para algumas considerações. O episódio foi ótimo, como eu falei, foi emocionante. Nós vimos uma entrega do Joel com a Ellie que até então a gente não tinha visto. Obviamente eles estavam trabalhando nisso o tempo todo. No último episódio mesmo, aliás, no penúltimo episódio mesmo, a gente vê o desespero do Joel pra chegar até a Ellie. Ele consolando ela, né, falando it's okay, baby girl, né, falando que tava tudo bem pra ela. Então a gente já vinha vendo esse carinho, esse cuidado, essa proteção, mas nesse último episódio foi em proporções muito maiores. O único defeito desse episódio, e eu acho que foi um defeito dessa primeira temporada, é não ter aproveitado a cena de ação como deveria. A sensação que eu tive é que eles quiseram fazer uma coisa rápida e fácil, como eu já falei em algumas outras cenas aqui dessa primeira temporada, né, de correr pra resolver aquilo, de correr pra entregar alguma coisa. E eu acho que por ser um último episódio, eles não precisariam fechar ele em 45 minutos, poderia fechar em 1 hora ou um pouco mais, para aproveitar melhor essas cenas, né? Aproveitar melhor essa cena do hospital, mostrando realmente um desespero do Joel para chegar na Ellie. E aí eu quero lembrar vocês lá do episódio 5, que o Joel tá em cima de uma casa, né? No segundo andar ou terceiro andar de uma casa, e quando os infectados começam a atacar as pessoas, o Joel fica de cima atirando nesses infectados que tentam se aproximar da Ellie. Ali a gente viu um desespero do Joel pra salvar a Ellie, mesmo ele estando parado em cima da casa, né? Aqui eu entendi, né, o porquê ele tá mais sério, ele meio que ligou o foda-se e vou matar qualquer pessoa que entrar no meu caminho, mas eu senti falta desse desespero, né? Eu senti falta de uma ação mais elaborada, né? De trocas de tiro mais elaborados e não cortes secos pra cada corredor ele mata um e tá tudo certo, e é assim que aconteceu. Como eu disse, eu acho que esse foi um defeito da primeira temporada de The Last of Us. A gente, né, sabe que a série é muito mais do que sobre infectados, mas eu achei que eles trabalharam muito pouco com isso aqui. Queria que eles tivessem aparecido mais, queria que tivesse tido mais cenas de ação, e principalmente nesse último episódio eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Não ficou ruim, mas poderia ter sido melhor, eles poderiam ter entregado mais.
De qualquer forma, encerrou essa primeira temporada da forma como a gente já sabia que ia ser encerrada, de uma forma muito bonita. Foi legal ver essas conversas entre o Joel e a Ellie contando sobre a Riley, o Joel contando sobre a Sarah, contando sobre sua tentativa de suicídio. Então foi um episódio forte, foi um episódio de uma carga dramática maior, né? Mas, igual eu falei, ainda senti falta ali de um pouquinho de ação ou de uma ação mais bem construída. E aí cabe a nós esperarmos por uma segunda temporada que ainda não tem previsão de quando chega na plataforma. Eu já tenho algumas teorias para o que pode acontecer para a segunda temporada e até para uma terceira temporada, mas por enquanto eu não vou falar nada porque vai ser muito spoiler, então vamos aguardar. Mas me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa primeira temporada de The Last of Us e o que você espera para as próximas. É isso, um beijo e até já!